Eleve tanto possível a sua atenção ao topo da cabeça. E ao imprimir uma respiração mais profunda, lenta e rítmica, procure se desidentificar, se desconectar de todos os conteúdos transitórios que possam permear a sua personalidade. E vá elevando e abstraindo a sua consciência. E procure cada vez mais se reconhecer como consciência, além do corpo físico, além da energia emocional, além dos pensamentos. Vá se reconhecendo como um ser atemporal, imortal, como um ser de luz, de amor e de vontade, procurando reconhecer estas qualidades como naturais dentro do processo de evolução mental, tornando-se luz, de evolução das relações, expressando o amor, e de evolução dos desejos, expressando vontade. E vá ao se reconhecer como consciência, reconhecendo também os seus irmãos de grupo como consciências encarnadas. E reconhecendo uma força amorosa e coesiva que nos reúne em torno de um propósito maior. A que podemos chamar de consciência grupal. Reconheçamos ainda, logo acima de nós, inúmeras consciências agrupadas, luminosas, liberadas da materialidade. E naturalmente reconheçamos dentre esse conjunto de consciências aquelas ainda mais luminosas, mais magnéticas e mais potencialmente criativas. A essas consciências daremos o nome de mestres da sabedoria. E num movimento unificado e grupal, nós procuramos nos conectar a estas consciências sábias e amorosas, telepaticamente.
reconhecendo que a nossa natureza mais íntima faz parte deste mesmo conjunto de consciências. E então, nós entoamos o mantra dos discípulos, essa invocação dos discípulos. Que os seres sagrados, cujos discípulos aspiramos nos tornar, mostrem-nos a luz que buscamos. Deem-nos a poderosa ajuda de sua compaixão e sabedoria. Há uma paz que ultrapassa o entendimento. Ela habita os corações daqueles que vivem no eterno. Há um poder que faz novas todas as coisas. Ele vive e se move naqueles que conhecem o eu como um. Que esta paz desça sobre nós. Este poder nos eleve, até permanecermos onde o iniciador único é invocado, até vermos a sua estrela brilhar. Que a paz e a bênção dos seres sagrados se derramem sobre os mundos. E gradualmente voltemos a nossa atenção ao plano externo de atividades, reconhecendo a nossa consciência como uma consciência que transite entre os níveis transpessoais e os níveis mentais. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma reunião de estudo, serviço e meditação. Vamos hoje estudar... Deixa eu abrir um pouco o meu vídeo, só para a gente se ver um pouquinho. Hoje vamos estudar sobre o trabalho do Mestre R, ou Hakoksi. Como eu disse no grupo, nos movimentos do Eu Sou, ele é um mestre bastante conhecido, talvez o mais conhecido, que ele é conhecido como Saint-Germain, ou Saint-Germain. E a gente vai ver um pouquinho o que o tibetano fala desse mestre e como que o tibetano descreve o trabalho dele e principalmente o trabalho do ashram dele. E algumas situações que foram se modificando à medida em que a gente vai se aproximando da entrada da era aquariana. Então a gente vai ver que a era de Aquário desempenhou
uma mudança, né, provocou uma mudança no seu papel dentro da hierarquia. Porque a gente sabe que a era de Aquário é uma era cujo raio ou qualidade principal será o 7º raio, da ordem cerimonial. Então, a gente vai ver como que isso impactou, a presença desse raio impactou a função do mestre Hakoksi. Bom, a gente continua naquele mesmo modelo. Sempre que vocês sentirem necessidade, vocês podem me interromper. O trabalho do mestre R e de seu ashram. O mestre que se ocupa especialmente com o desenvolvimento futuro dos assuntos raciais na Europa e com o crescimento mental na América e na Austrália é o mestre Hakoksi. Então, olha só que interessante, né? Já dá uma pista aqui que ele está se desempenhando, ele está se ocupando com o futuro dos assuntos raciais. Então, naturalmente, a gente já tem uma pista aqui, porque a gente está numa época de transição entre o final da Era de Peixes e o início da Era Aquariana. A gente está terminando a 5ª sub-raça da 5ª raça, começando a 6ª sub-raça. Então, naturalmente, a gente vai percebendo aí que o papel dele está um pouco mais para o futuro. Né? Esse futuro a gente não sabe quanto tempo é. Esse texto foi escrito há 70 anos. Então, pode ser que a gente já esteja no futuro, ou pode ser que o futuro seja daqui a pouco. É muito relativo o tempo. Mas é importante a gente lembrar que, para que ele possa atuar, em alguma medida, as energias do 7º raio precisam estar adentrando com maior intensidade e as do 6º raio saindo também com mais fluidez. O tibetano diz aqui que ele é húngaro e tem um lar nos Montes Cárpatos. E foi, por certo tempo, uma figura bem conhecida na corte húngara. E se a gente procurar quem foi Hakoksi, esse nome aqui na internet, a gente vai perceber que ele foi uma figura da corte húngara mesmo. Referências a ele podem ser encontradas em livros históricos antigos. E ele esteve particularmente à vista do público quando foi o Conde de Saint-Germain. Então, numa encarnação anterior ao mestre Hakoksi, ele foi o Conde de Saint-Germain, que foi uma figura muito conhecida na corte europeia. Alguns diziam que ele era imortal, porque ele foi visto diversas vezes ao longo de diferentes séculos. Já tentaram envenená-lo. Então, ele tem muitas passagens muito interessantes e curiosas a respeito da vida dele, que valem a pena. Para quem não conhece ainda, tem alguns sites, aquele que a gente sempre indica, o Realidade Fantástica, tem um vídeo legal dele. E se a gente pesquisar no Google mesmo, a gente vai encontrar vários registros e relatos sobre passagens da vida do Conde de Saint-Germain. E antes ainda, quando foi tanto Roger Bacon, quanto mais tarde, Francis Bacon. É interessante notar que, conforme o mestre Hakoksi assume o controle, nos planos internos dos assuntos da Europa, seu nome como Francis Bacon vem à vista do público na controvérsia Bacon-Shakespeare. Também é interessante, quem quiser dar uma pesquisadinha, para entender um pouquinho melhor o que foi essa controvérsia Bacon-Shakespeare. Tá? Eu não vou me ater muito a esses assuntos, porque eles podem ser procurados em sites de busca. Eu vou me ater aqui um pouquinho mais naquilo que precisa mais da nossa reflexão. Tá bom? Mas fica a dica aqui para quem quiser pesquisar, porque é bem interessante. Então, diferente de alguns outros mestres que a gente estudou, o mestre tibetano cita algumas encarnações anteriores do mestre Hakoksi. Ele dá um pouco mais de detalhes. Talvez porque, por conta do advento do 7º raio, o mestre Hakoksi tenha assumido um compromisso maior com a humanidade, inclusive de se exteriorizar. Então, talvez por conta disso, e é só talvez, é a minha mente pensando aqui, o mestre tibetano possa ter revelado mais informações, diferente do que ele fez
com outros mestres da sabedoria que nós estudamos ou estudaremos mais tarde. Ele é um homem um tanto baixo e magro, de barba preta, pontuada e cabelo preto liso. Não aceita tantos discípulos como os mestres previamente mencionados. Ele maneja atualmente a maioria dos discípulos do terceiro raio no Ocidente, em conjunto com o mestre Larion. O mestre R está no sétimo raio, o da magia cerimonial ou ordem, e trabalha em grande medida através de ritual e cerimonial esotéricos, estando vitalmente interessado nos efeitos até agora não reconhecidos do cerimonial dos maçons, das várias fraternidades e das igrejas em toda parte. Ele é habitualmente chamado na loja de o Conde, e na América e na Europa atua praticamente como gerente geral para a realização dos planos do Conselho Executivo da loja. Alguns mestres formam, ao redor dos grandes três senhores, um grupo interno e se reúnem em conselho com grande frequência. Naturalmente, por conta do que eu dizia, né, pelo fato de estarmos adentrando na era aquariana, essa qualidade que vai reger o nosso planeta pelos próximos 2000 anos e com a vinda mais frequente, né, mais potente do sétimo raio, naturalmente esse ser, como Chohan do sétimo raio, passa a ter um papel muito mais amplo do que um outro Chohan. Porque além de dispensar aquela qualidade de trabalhar dentro do seu ashram, com a promoção dessas qualidades na vida social, planetária, humana, ele passa a ter uma responsabilidade maior, uma vez que essa qualidade será predominante no planeta. Então é importante a gente pensar nisso, que por isso que ele funciona como um gerente geral do plano. Lembra que a gente viu que o Manu está ligado ao primeiro raio, ele determina aquilo que cada raça vai ter que desenvolver dentro do seu plano de evolução e daquilo que é esperado para cada raça. O Bodhisattva, ele é o responsável pela relação entre espírito e forma, pela consciência. Então, o Bodhisattva, ele vai trabalhar junto aos seus discípulos, promovendo consciência. Já quem vai expressar o plano, é o responsável por expressar o plano, é o Mahashohan. E o Mahashohan trabalha especialmente na linha da economia do terceiro raio, ele vai trabalhar na linha da ciência e tecnologia com o quinto raio, e na linha das organizações, da ordem cerimonial e da expressão do plano, que é o sétimo raio. O sétimo raio é aquele raio que vai expressar, por isso que ele é o sétimo, o último. Ele é profundamente conectado ao primeiro do propósito, mas cabe ao sétimo raio a expressão, a materialização. Por isso que ele é chamado de o raio da magia. Quando a gente pensa em magia, não tem nada místico de vou fazer uma mágica. Pelo contrário, é extremamente ocultista no sentido de saber o procedimento de cada coisa para que ela venha de uma ideia à sua expressão material. Por isso o tibetano escreve um dos livros mais emblemáticos, que se chama Um Tratado de Magia Branca, onde junto com Alice Bailey ele explica todo o processo de magia ou criação, né? Para desde uma ideia ela vir se expressando nos planos sutis até que ela se materialize no plano material. Se a gente contar de baixo para cima, né, dentro dos 7 planos, o material é o sétimo. Então, o ambiente mais natural, mais fluido para o sétimo raio é o físico. Tá? Então, embora seja algo tão sutil quando a gente pensa em sétimo raio, mas é importante a gente pensar que o sétimo raio está ligado ao sétimo plano. E é ele quem concretiza, quem traz a manifestação. Lembra que ele diz aqui sobre os maçons, né? Dentro da maçonaria, essa fonte criativa, o Logos Solar, é chamado de o grande arquiteto do universo. Nessa questão de arquitetura, de traçar um plano, né, detalhado, belo. E o maçom, em tradução livre do francês, é pedreiro. Somos nós, os trabalhadores da hierarquia. Né? Nós que devemos concretizar, ou seja,
expressar na matéria o plano, a obra, a planta que foi criada pelo grande arquiteto do universo. Então, a maçonaria, ela existiu como uma expressão do sétimo raio, para trazer esses segredos da manifestação, para que pudessem, através de certos rituais, obedecendo, né, esse encadeamento de ideias e ações que vêm a manifestar algo. Claro que muito disso foi perdido ao longo dos séculos, né? A gente sabe que nem todos os grãos-mestres são iniciados e que tornou-se um movimento muito mais político do que de sétimo raio, cerimonial. Mas ainda assim, é prometido, né, uma das promessas do sétimo raio, da era aquariana, é resgatar a maçonaria como uma escola de sétimo raio, de manifestação, que é um pouco que a gente vê muito na Idade Média, no fim da Idade Média, entrando quase na Idade Moderna, a partir do movimento, né, com o Renascimento, que eram aqueles alquimistas que transformariam o chumbo em ouro. O chumbo é a nossa matéria grosseira em ouro, que é o nosso ser interno. Então, o processo de alquimia é um processo de desprezar todos os excessos e se focar naquilo que é, né? Que sempre foi, que é a nossa essência transpessoal ou espiritual. Então, o sétimo raio vem trazer essa consciência. Então, naturalmente, o trabalho que o mestre R executa hoje dentro da loja é um trabalho como se fosse do gerente geral mesmo. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Posso continuar? Tá, então tá bom. Aqui ninguém falou nada. Vamos lá. Como o sétimo raio da organização e do trabalho cerimonial está vindo agora à manifestação e à proeminência, o trabalho do mestre nesse raio é o de sintetizar no plano físico todas as partes do plano. Olha que interessante. Então, todo o plano para a humanidade, nas suas diversas áreas, política, educação, economia, arte, ciências, religião, organizações, tudo isso, para se expressar, vai acontecer através do sétimo raio. Porque ele que faz isso. Né? Então, olha só, o trabalho do mestre é sintetizar tudo isso e contribuir com a sua potente energia para que se manifeste através do sétimo raio, principalmente. O mestre Hakoksi toma o plano geral, tal como é delineado na Câmara do Conselho Interna, e aproxima-o do que é possível. Ele pode ser considerado gerente geral para a realização dos planos do Conselho Executivo do Cristo. Tá clara essa parte para vocês? Tem alguma dúvida? Podem me perguntar. Então, vou seguir. O efeito de Aquário sobre a hierarquia é trazer a energia de Shambhala, que é essencialmente a energia da própria vida, implementada pela vontade. Então, uma outra pista, né? A gente viu anteriormente o trabalho do avatar da síntese, trabalhando por meio do Bodhisattva para trazer mais potência ainda, mais elevação para a humanidade. Aqui, de novo, né, a gente percebe que a energia aquariana ela também penetra pelo nosso sistema solar a partir de Shambhala, que é uma energia de primeiro raio, da vontade, né? Isso criou e criará cada vez mais grandes ajustes dentro da própria hierarquia. Porque percebem que é algo que transcende a hierarquia? Transcende o logos planetário? A energia de Aquário ela é extraplanetária. Ela vem do sistema solar. Então ela penetra por Shambhala e ela produz um impacto extraplanetário que, imaginem nós o que vai causar. Por isso que a gente está vivendo tudo isso. Se dentro da hierarquia, que é uma estrutura complexa, organizada, equilibrada, amorosa, sábia, produz mudanças, imagina para nós aqui que estamos bem mais ou menos, né?
Essa influência aquariana produz principalmente a intensificação da relação hierárquica com Shambhala. Então, o aquário aproximou ainda mais a hierarquia de Shambhala. É como se fosse um movimento para cima. Tá? Então, imagina os efeitos em nós. E, portanto, afeta cada membro, desde o Cristo até o discípulo mais recentemente aceito. Então, se a gente pensar como parte do novo grupo de servidores do mundo, isso afeta a gente também, porque a gente também faz a interface da hierarquia com a humanidade. Então, é importante a gente ter essa resiliência interna, saber que possivelmente nossas consciências, nossas vidas vão ser também impactadas por esse movimento, mas não é um impacto negativo, pelo contrário, é um impacto que puxa a consciência para a sua expansão, para o seu crescimento. É uma bênção, no fim das contas. Mas produz impactos materiais. É importante a gente também lidar com isso. Foi essa influência também que permitiu ao mestre R assumir o manto do Mahashohan e se tornar o senhor da civilização. Uma civilização que será condicionada pelo ritmo do sétimo raio. Então, segundo a informação do tibetano, esse livro, Raios e Iniciações, é um dos últimos livros. Ele foi escrito na década de 40, lembrando que Alice Bailey desencarnou em 1949. Então, aqui o mestre tibetano diz que, além de Chohan do sétimo raio, o mestre Saint-Germain, por conta da influência aquariana, passou a ocupar dentro da hierarquia o cargo de Mahashohan. Então, faz muito sentido se a gente for pensar, porque sendo ele o representante no planeta da energia aquariana e aquele que vai expressar essa energia através dos outros ashrams, dos outros raios, faz muito sentido que ele seja esse... Lembra que o tibetano já falava que ele era um gerente geral? Então ele passa a exercer esse cargo também em contato com o Bodhisattva, o Cristo, e com o Manu da quinta raça, o Vaisvasvata. Quando o mestre R assumiu a tarefa de Mahashohan, ou Senhor da Civilização, seu ashram foi transferido do sétimo raio, da ordem cerimonial, para o terceiro raio da inteligência ativa. Então, aqui é importante, tá? Não, o ashram do sétimo raio continua a existir, né? O mestre R levou o seu grupo de discípulos, elevou, na verdade, né? Daqui daquela estrutura junto aos outros Chohans para a esfera de Mahashohan, que é uma iniciação acima, né? São aqueles que passaram pela sétima iniciação, diferente dos Chohans que passaram pela sexta. Então o mestre R, nesse meio tempo, passou pela sétima iniciação, elevou o seu ashram, ou seja, todo o seu grupo de discípulos, possivelmente também passou por outras iniciações para que pudessem ser evoluídos a esse ponto. Aí, não deixou de existir o ashram do sétimo raio, só que foi ocupado por um outro mestre da sabedoria, por um outro Chohan, por um outro iniciado de sexto grau. E o mestre L passou a trabalhar, claro que com profundo alinhamento com o sétimo raio, mas numa esfera ainda mais ampla de consciência. A maioria dos que alcançaram a segunda e a terceira iniciações foi transferida com ele, sob o que poderia ser chamado de uma dispensação especial. Então, é aquela potência que eu dizia, né? Então, quando o mestre adquiriu essa iniciação, ele meio que puxou todo mundo que mais ligado a ele, o seu grupo mais próximo de discípulos, para iniciações mais elevadas também, para poder ter um trabalho de maior responsabilidade junto a ele. O restante dos membros do seu ashram permaneceu para instrução e treinamento sob o mestre que assumiu seu lugar como ponto central do ashram de sétimo raio. Então, todos aqueles seres que não tinham iniciações mais elevadas, eles permaneceram no sétimo raio, porque é a tônica que eles já trabalhavam, né, como almas. Tá? Então, é importante também, olha como influencia essa descida da energia, essa dispensação da energia aquariana. Ela impactou toda a hierarquia e impacta até hoje todos nós.
Posso continuar? Sim. Obrigado. Sim. Obrigado, Rô. E chegamos agora a uma consideração do vasto ashram controlado pelo mestre R. Então aqui o tibetano começa a dar uma explicação, embora ele já tenha feito isso nas nossas últimas aulas, falando sobre o trabalho do Mahashohan, né? Nós já estudamos isso. Agora ele vai falar um pouquinho dessa circunstância especial, que foi a mudança do mestre R do 7º raio para esse cargo de Mahashohan. Ele é o senhor da civilização. E a sua tarefa é de trazer a nova civilização pela qual todos os seres humanos esperam. É um ashram de 3º raio e, portanto, envolve em seu círculo não se passa todos os ashrams que se encontram no 3º raio. O da inteligência ativa, no 5º raio da ciência concreta e no 7º raio da ordem cerimonial. Paulo, mas a gente não estudou também que o 4º e o 6º raio fazem parte dessa irradiação? Sim. Mas a gente viu que o 6º raio, ele, nesse momento que a gente vive, ele está em profunda ligação com o 2º raio. E a gente vai ver também mais para frente que o 4º raio está em profunda ligação com o 2º raio também. Nesse momento que a gente vive, tá? Claro que também com o 3º, mas também com o 2º. Todos esses ashrams trabalham sob a direção do mestre R. Ele trabalha principalmente através dos mestres desses 3 tipos de energia. Ele próprio, nessa época, está ocupado com a energia do 7º raio, que é a energia produtora de ordem em nosso planeta. E, naturalmente, essa é a linha de menor resistência para ele, uma vez que ele era o Shohan desse raio. Esse é o raio da ordem cerimonial, o 7º. E através da atividade de sua energia, quando corretamente dirigida e usada, um correto ritmo está sendo imposto a todos os aspectos da vida humana. Importante a gente lembrar que ritmo tem a ver com ordem, né? Tem a ver com disciplina que cria um fluxo. É o fluxo que vai determinar o ritmo, tá? E por isso que é a ordem é o raio do ritual. Talvez a gente pudesse pensar, quando a gente fala em ritual, a gente pudesse pensar na nossa consciência mística em pessoas fazendo rituais, tal. E na verdade, ritual e ritmo têm a mesma raiz etimológica. Ambos significam constância, ritmo. Por exemplo, eu ir todo sábado na missa representa um ritual. Eu tomar todos os dias às 6 da manhã um determinado remédio cria um ritual. Então é importante a gente colocar na nossa mente ritual nesse sentido. E não ritual como algo místico, ou como, eles estão fazendo um ritual pelo planeta, pela paz, ou para matar criancinhas, né? É importante reconhecer, porque senão a gente entra numa esfera mística e a gente não acessa a ideia do raio, que é ritual como eu estou fazendo um ritual. Estou fazendo a coisa do mesmo jeito, como um ritmo, como ordem, como disciplina, como fluxo. Isso é energia do 7º raio, tá? Importante lembrar isso. Então, ele está imprimindo no 7º raio um correto ritmo. É esse correto ritmo que vai permitir a manifestação. Lembra que eu sempre falo que, por exemplo, você quer ir para a academia e você quer ter hipertrofia de um determinado músculo. Se você não treinar todos os dias, ou pelo menos quase todos dentro de uma ordem, você não vai ter resultado. Você vai treinar um pouco, começa a treinar, você vai começar do começo. Então, é essa ordem, é esse ritmo, é esse ritual que vai ser o que vai possibilitar a expressão da divindade. Se não houver ritual, a divindade não vai se expressar plenamente. Ela vai se expressar um pouco e vai parar. Aí a gente vai ficar governado pela materialidade.
Aí começa de novo a humanidade a expressar um fluxo, aí se expressa uma parte do plano. Aí para o fluxo. Fica um tempão sem essa presença da hierarquia. Percebe o que eu quero dizer? Como o ritual, o ritmo tem a ver diretamente com a expressão, a materialização do projeto, do plano do grande arquiteto do universo? Conseguem pegar a minha ideia? Porque isso é o mais importante para a gente entender de sétimo raio. Um esforço está sendo feito constantemente para deter o feio caos do presente e produzir a beleza ordenada do futuro. Olha que bonito, né? O sétimo raio tem a ver com beleza também. Talvez fosse importante a gente lembrar que o filósofo Platão, ele falava muito do poder da beleza. A beleza, ela desperta em nós um sentimento de nostalgia. Quando a gente vê algo belo, e o que é o belo? Não é uma expressão material bem desenvolvida? Aprimorada, aperfeiçoada, não é isso que é o belo? Uma expressão material rudimentar não é bela, concordam? Qualquer um pode fazer. O belo, ele se diferencia porque ele tem algo de diferente. Desculpa. Porque ele é uma expressão material melhor organizada, melhor desenvolvida. Percebe como aí está ligada a beleza ao sétimo raio? Então, quando a gente vê o belo, ele tem uma função espiritual. Ele desperta em nós um sentimento de nostalgia. Ele nos reporta a uma origem que é de cada um de perfeição, de beleza, de harmonia. Por isso, o belo, ele exerce em nós, na maioria de nós, inconscientemente, um fenômeno. E a gente vê isso nas redes sociais, né, hoje. As pessoas que são mais belas ou que constroem uma imagem mais bela são aquelas que têm mais seguidores. Porque instintivamente, inconscientemente, a gente se dirige para o belo. Só que a gente sabe que um belo sem consciência não faz sentido. Mas a expressão do sétimo raio, como potência espiritual, é expressar uma beleza que é diretamente ligada ao propósito. Por isso que ele tem uma ligação profunda com o primeiro raio. Tá? Então, essa beleza ordenada, ou seja, uma beleza constante, que é fruto da ordem, que vai trazer o fluxo, ela exerce um papel fundamental no caos. Porque o que o caos é? O caos não é a desordem? O caos não traz medo pra gente? A gente não pensa, no meio do caos, você não tem para onde ir, né? Você não sabe se vai para cá, se vai para cá, porque não tem uma ordem e a gente se perde nessa energia emocional do medo, tá? Então eu queria até ver aqui, trazendo para o pessoal uma parte dessa nossa reunião, porque esse é um dos meus maiores conflitos com a minha mãe, por conta do medo. A gente não pode se deixar levar pelo medo. Não pode. A loja negra trabalha através do caos e através do medo. Cada vez que a gente se permite sentir medo ou viver no caos, nós estamos sendo agentes da loja negra. Não sou eu quem está falando, Paulo. Isso está nos livros do mestre tibetano. Então, Paulo, mas nós estamos vivendo um momento muito difícil. Estamos. Que requer cautela, que requer atenção. Nunca se permitam envolver pelo caos. Porque a loja negra trabalha através do caos. A gente que se dispõe a ser discípulo da loja branca, a gente tem que trazer ordem, ritmo, procurar expressar confiança, tentar entender o plano, por que a gente está passando por isso, vamos compreender, né? E vamos tentar trazer uma beleza através dessa ordem. É assim que a loja branca trabalha, tá? Muito importante. Quem semeia o caos não trabalha com a loja branca. Pode estar vestido da melhor forma possível, pode ter uma linguagem que represente os mestres, mas não trabalha com a loja branca, tá? Aí desculpa eu ser mais enfático,
mas é muito importante, nesse momento que a gente está vivendo, é muito importante que a gente não entre no caos. A gente não vai se alienar, a gente sabe que a situação está difícil, mas a gente não pode se permitir e permitir que o caos domine as nossas mentes, as nossas emoções, as nossas escolhas e as nossas vidas. Olha o que ele diz. Um esforço está sendo feito constantemente. Então, o mestre R está constantemente se esforçando para deter o feio caos. Olha como ele faz um jogo das palavras, né? O feio caos e produzir uma beleza, o antônimo de feio, o belo, uma beleza ordenada do futuro. Então, hoje, talvez a gente não consiga ver tanta beleza, mas é importante a gente manter na nossa mente que o caos ele é temporário e ele tem uma missão, um dharma de produzir um futuro belo e ordenado. Ok? Vou continuar aqui para seguir essa ideia. A principal arma que está sendo usada agora pelas forças do mal combinadas é o caos, a perturbação, a falta de segurança estabelecida e o consequente medo. A potência dessas forças malignas é extremamente grande, porque elas pertencem a todas as ideologias e não a um grupo único de pessoas. O caos produzido pela indiferença, o caos produzido pela incerteza, o caos produzido pelo medo, pela fome, pela insegurança, por ver os outros sofrerem inocentemente, e o caos produzido pelos ambiciosos elementos antagônicos e conflitantes em todas as nações, sem exceção. Esses são os fatores com os quais o mestre R está tentando lidar. E aqui cabe, sem culpa, mas uma reflexão muito profunda em cada um de nós. Como que a gente está lidando com esse caos? Sem julgamento, sem apontamento de dedos, uma reflexão. Promover uma reflexão, esse é o meu objetivo. E o texto também, com certeza, tem esse objetivo. Né? Em que medida o caos está nos dominando? Em que medida a incerteza, o medo, a fome, a insegurança, a violência, a indiferença estão conseguindo trazer caos às nossas vidas? A tarefa é de suprema dificuldade. Todo o ritmo do pensamento internacional tem que ser alterado. E isso constitui uma tarefa lenta e árdua. As personalidades malignas que em todos os países são responsáveis pelo caos e pela incerteza têm que ser finalmente substituídas por aquelas que podem trabalhar em cooperação com o ritmo do sétimo raio e assim produzir beleza ordenada. Então, olha como é importante a gente reconhecer nos diversos campos do desenvolvimento humano da nossa sociedade aqueles que estão trabalhando com cooperação, aqueles que estão trabalhando para produzir uma beleza ordenada. E a gente deve, como discípulos ou aspirantes a discípulos, cooperar, vitalizar, nutrir essas pessoas, essas iniciativas, essas organizações. É nosso dever. Tá? A tarefa é ainda mais complicada pelo fato de que, na substituição do caos pela ordem, as culturas nacionais devem ser preservadas. E o delineamento da nova civilização deve ser apresentado ao povo. Então não é que a gente vai falar só sobre universalismo, sobre cooperação. A gente precisa falar sobre isso, mas ao mesmo tempo preservar cada cultura nacional. Porque cada cultura tem a sua contribuição que vem sendo gerada ao longo de gerações para com o todo que é a humanidade. E o delineamento da nova civilização deve ser apresentado ao povo. Então, sem desprezar
o passado de cada nação? A partir desse ponto, como que eu concilio com uma nova civilização, pautada em outros valores? Esse ashram maior se defronta, portanto, com dois elementos em cada país e nação. Aquelas pessoas que se apegam às coisas velhas e ruins do passado e aquelas que trabalham pelo extremo oposto desse ponto de vista que é o novo. Olha que desafio. E, ao mesmo tempo, como a gente entende que isso é compreensível, né? Essa energia do novo, do sétimo raio, à medida em que ela vem descendo por cada camada, ela vai se expressando de uma forma. E quando ela chega numa camada mais rudimentar do desenvolvimento, aquele ser que responde a ela, em geral, não tem essa maturidade interna para saber que ele vai pegar a estrutura que já existe e trabalhar com o novo em cima dela, fazendo um processo de ligação. Ele responde a esse novo como uma anarquia, por exemplo, né? Eu refuto tudo que é o status quo e eu quero construir algo novo, só que do zero. Percebe como isso também dá trabalho para o ashram do Mestre R? Porque a gente não pode nem ser o reaça, que não quer mudar, que quer manter as coisas como elas estão, porque elas precisam ser mudadas, mas a gente também não pode ser aquele que quer mudar tudo geral, sem reconhecer o valor daquilo que foi construído. Então, o trabalho do Mestre R é organizar esses dois movimentos polares e opostos para que eles consigam encontrar meios comuns a partir da moderação, né? Lembra da síntese? Lembra que a gente falou em touro? Do olho que vê? É isso que a gente precisa passar, né? Enxergar o plano para saber que a partir dessa polaridade de hoje, ela é efeito de uma síntese que vai ocorrer mais tarde. Tá? Então, também é enxergar esse movimento como natural. Só que é enxergar que o próximo passo também precisa ser dado dentro de um contexto, né? E quando eu vejo, quando eu compreendo o plano, tudo é luz. Então, é compreender que existe um plano, quais são os próximos passos, e que isso que eu vejo hoje como caos, como essa briga, que parece que nunca ninguém vai se entender, é também o efeito dessa energia que já está se precipitando. Tá? Um efeito rudimentar, mas é um efeito. Me dá pistas do que tem por trás. De como eu posso, como grupo, cooperar para que isso que está por trás venha com mais fluidez, com mais beleza ordenada em meio ao caos. Tá tudo bem até aqui? Tá claro? Estou conseguindo me fazer entender? Sim. 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 Sim, Paulinho, sim, tá ótimo. Sim. Paulinho, eu tenho uma dúvida aqui, Fala, nesse trecho que você falou. Quando foi escrito isso daqui, o caos produzido pela indiferença, pela incerteza, pelo medo, pela fome, pela insegurança, quando foi escrito isso? Esses trechos, eles são os últimos, dos últimos livros do tibetano com a Bailey. 1940, como você falou, 1940 e pouco. Quer dizer, se naquele tempo já estava rolando tudo isso que eles estão colocando aqui, você imagine qual é que está a situação hoje, né? Exatamente. Porque a gente tem que pensar que desde então passou um século, né? Praticamente, sei lá, passaram muitos anos aí e a coisa piorou demais. Então, se ele fosse escrever isso hoje, seria muito pior do que está aqui, né? Então, a gente tem que fazer esse exercício de enxergar também um futuro em cima disso, que foi escrito em 1945, vamos dizer, para esse momento que a gente está vivendo agora. Ou seja, isso aqui piorou muito, certo? Esse caos piorou muito, esse medo piorou muito, a fome estava assaladora, a insegurança nem se fale. Ou seja, diante disso, a nossa
postura deve permanecer essa mesma, certo? Com essa orientação, mas com muito mais controle em cima disso, né? Porque é difícil você fechar os olhos e falar, não está acontecendo isso. Eu acho que a gente tem que ter uma fé cega e inabalável, entendeu? Não pode se deixar abalar por nada, porque senão você não vai conseguir realizar esse propósito a que veio nesse momento como servidor da luz, né? Sim. E por isso que eu relacionei com o mantra de touro, que é o que a gente viu em Vesak, e a gente está no mesmo... Eu vejo, né? Porque é um esforço que a gente deve fazer de tentar enxergar a partir desse caos como temporário, né? E procurar enxergar os efeitos dele como degraus para chegar nessa beleza ordenada que o mestre fala aqui. Que é um exercício, porque tem horas que se você se deixar levar pelo caos, você não enxerga, né? A sua mente fica nublada, você vê só morte, destruição, pessoas perdendo emprego, fome, né? Você fala, meu Deus, tá pior cada vez mais, né? E tá muito doloroso, né? É inegável essa dor que a humanidade está sentindo. O fato da gente estar vivendo essa situação de... Eu fui tomar um café com uma amiga hoje e a gente chegou no café, estava vazia a cafeteria, mas a gente ficou uns 10 minutos assim, parecendo que a gente estava fazendo uma coisa errada, sabe? E a gente não estava fazendo nada errado, a gente estava de máscara, tudo. Mas percebe como isso está em camadas muito mais profundas do que talvez a gente possa imaginar ou reconhecer? Então, esse caos está permeando a psicosfera. Então, a gente precisa, como você falou, manter um olhar, treinar essa visão, né? Tentar enxergar que tudo é luz. Mas o olho precisa estar aberto. Então, como é que eu vou abrir esse olho? Como é que eu vou enxergar? Então, é por isso que é tão importante a gente estudar e tentar ver, a partir do que o mestre fala, tentar enxergar essa ordem no caos, né? Que é um exercício, porque está aí. Para todos nós estamos, em alguma medida, afetados por isso, impactados por esse caos, né? É um momento muito desafiador. E também, Paulinho, é falado algo a respeito das forças, essas forças malignas. Está falando aqui, né? A potência dessas forças malignas é extremamente grande. Você imagine o quanto isso potencializou, né? Sim, com certeza. Certo? Ou seja, nós não estamos só lidando com uma aparente pandemia, tá? Assim, algo que está relacionado à saúde, ou nós estamos lidando com forças muito maiores, entendeu? Então, aí o nosso esforço para se manter de pé na linha de frente tem que ser muito grande. Muito grande. Senão você sucumbe mesmo. É importante a gente lembrar que a pandemia, as epidemias, o tibetano diz no livro Cura Esotérica, que as epidemias são parte do karma planetário. Então, não é o karma do indivíduo, é um karma da humanidade, né? Então, essa pandemia que a gente está vivendo do Covid-19, ela é um karma planetário. Isso significa que, de repente, nem no karma de cada indivíduo, não necessariamente estava, no karma individual, estava que ele precisava morrer. Mas o karma planetário, ele faz parte de um karma maior, do qual cada um de nós, indivíduos, somos parte da humanidade. E é importante também a gente lembrar que a gente só combate karmas planetários com medidas coletivas. Não adianta eu ter medidas individuais, porque eu não combato um karma planetário ou grupal com medidas individuais. Por isso que a vacinação é tão importante, porque a vacinação é uma ação em conjunto, de grandes grupos, e no caso que a gente está vivendo, é uma ação planetária. Então, não estou dizendo que é a única ou que é a mais eficiente, mas ela é reconhecida como uma medida grupal. Então, eu só venço
karmas grupais tendo ações grupais. Então, esse é um ponto que a gente precisa ter em mente, né? E aquilo que a Célia dizia é muito importante. Então, embora a pandemia seja um karma planetário, e o karma é sempre um ajuste que tem como finalidade desenvolver a evolução da consciência, o caos que esse karma gera é o que essas forças manipulam. Então, não que elas tenham criado a pandemia, percebe a sutileza? A pandemia faz parte do karma planetário, foi criado pela própria hierarquia. Mas os efeitos dela é que podem ser manipulados por outras forças que não as da loja branca. Então, é por isso que é importante a gente saber que a gente precisa se conscientizar que a pandemia existe, que é um karma planetário, que eu preciso me cuidar, que eu preciso pensar no próximo. Mas também é importante eu saber que eu não posso me deixar levar pelo caos, pela desordem. Existe uma ordem em tudo isso. Existe uma organização, um movimento que é em prol da liberdade, da liberação humana. Mas se eu não mantiver isso firme, eu caio nesse caos. E aí a gente perde a oportunidade de dar um passo para trás em vez de dar 2 para frente, como é a ideia da hierarquia, né? Ô, Paulinho. Eu só discordo de você em nenhum ponto. Você disse que a pandemia foi criada pela hierarquia. Eu não acho que foi criada pela hierarquia. A pandemia foi criada pela humanidade, foi atraída pela humanidade como um karma global, um karma enquanto humanidade mesmo. Porém, a hierarquia usa esse fato para, em benefício de um bem maior, que é a ascensão da humanidade e a ascensão planetária como um todo. Eu não acredito que eles fariam isso, não quero crer, não é que eu não acredito, eu não quero crer que a hierarquia, a grande fraternidade branca, esses seres de luz fariam isso, assim, de comum acordo, nós vamos fazer isso, nós vamos enviar isso, para que isso faz parte do plano. Não, eles utilizam isso como para um bem maior. Então, eles têm como reverter essa situação que aparentemente é catastrófica, mas para um bem maior. A isso eu acredito. Não, eu me expressei mal. Na verdade, é um karma da humanidade, né? Tá. E isso faz parte da lei. O que eu quis dizer, eu me expressei mal. Entendi. Que isso faz parte da lei e a gente tinha que passar. E o karma é sempre algo para nosso bem. Quando um karma chega à nossa aura, significa que a gente está pronto para lidar com ele. Então, se isso chegou para nós, enquanto humanidade, significa que a gente está pronto para, enquanto humanidade, lidar com essa energia que foi gerada ao longo de muito tempo. E se a gente conseguir, como humanidade, lidar com isso, a gente vai ter a oportunidade de dar o próximo passo. E aí a hierarquia, ela tá aí presente para irradiar, para, galera, vamos lá. A oportunidade está aí. A gente está aqui para ajudar vocês, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eles não podem nos aliviar. Porque o karma é nosso, enquanto humanidade. Né? Sim. Obrigado. Muito obrigada, Paulinho. Eu que agradeço. Então, mas me diga uma coisa, de contrapartida, não estão existindo muito mais grupos engajados em fazer tudo isso que você está falando para que a coisa se modifique? Você não acha que não está tendo muito mais gente? Claro, esse é o objetivo de tudo isso. Né? Agora, precisa cada vez mais ter isso, né? Porque esse é um dos objetivos. Até que, de tantos grupos engajados nessa mudança de consciência, isso, em alguma medida, inspire o grupo todo, que é a humanidade. Então, com certeza, o objetivo de tudo isso é que a gente expresse a partilha. O tibetano fala, antes, até das corretas relações humanas, os seres humanos precisam entender qual que é o princípio da partilha. Então, eu não tenho dúvida que já tem muitos movimentos nesse sentido. Por exemplo, a própria Organização das Nações Unidas, ela tem um departamento que pega uma parte da produção das vacinas e distribui para os países da África, por exemplo.
Isso é um princípio da partilha. Porque senão cada país ia produzir para o seu povo e pronto. Os coitados da África que não tem dinheiro nem tecnologia nunca iam ser vacinados, iam esperar todo mundo. Estou dando um exemplo só para ficar claro que é isso que a gente precisa. Né? Desenvolver, enquanto indivíduo, enquanto grupo e principalmente enquanto humanidade, o princípio da partilha. É talvez a meta principal antes das corretas relações humanas. O que, por um outro lado, a gente está chamando atenção aqui no texto, e a minha falha da Célia, é no sentido da gente observar que, a partir dessa situação que tem por objetivo a elevação da consciência, a gente não pode se permitir entrar num caos. Porque é através desse caos que a loja negra atua. E aí, o que isso vai acontecer? Vai trazer mais sofrimento, mais morte. A gente vai chegar nesse objetivo, porque esse é um movimento que não tem jeito. O movimento da evolução, ele existe. Né? Não tem como. Mas ele pode ser retardado ou otimizado. E o que as forças reacionárias fazem é retardar, para manter, por o quanto eles conseguirem, as coisas como elas estão. E os ricos se tornando mais ricos, os poderosos e dominantes mais poderosos, e aqueles que estão embaixo sofrendo, como vem sofrendo aí ao longo das idades. Então, a grande oportunidade que a gente tem hoje é tentar reconhecer o que está por trás disso que a gente está vivendo, não alimentar o caos, alimentar esses movimentos, como você trouxe, Ledinha, e se engajar neles, né? E dar força a eles e saber que isso tudo faz parte do plano. E que se a gente conseguir, enquanto humanidade, o quanto antes, compreender isso, o sofrimento vai ser abreviado. É exatamente o que eu acredito, que como está ampliando, né, tem muito mais grupos aí, as benesses também começam a acontecer com mais intensidade, né? Obrigada. Imagina, obrigado você. Bom falar, porque às vezes para mim está tão claro, mas às vezes na minha fala não. Então é importante trazer isso, que a gente corrige a fala aqui, igual você e a Célia fizeram. A tarefa é ainda mais complicada pelo fato de que, na substituição do caos pela ordem, aqui é Jalim, né? Sob influência dessa energia do sétimo raio, o equilíbrio tem que ser produzido e preservado, de modo que o nobre caminho do meio, da correta ação e das corretas relações humanas possa ser trilhado com segurança. Então, aqui o tibetano chama atenção para a gente, o equilíbrio tem que ser produzido. Então, claro que a gente sabe que, para chegar num equilíbrio, né, as duas polaridades vão ainda se mexer bastante. E aí a gente aprende que, com o signo de Libra, né, que com a moderação eu vou chegando no equilíbrio. Enquanto não tem moderação, cada lado vê só o seu lado. E aí, aquilo que é complementar parece oposto. Então, o nosso objetivo também é enxergar esse todo, né? Por isso que eu citava de novo o olho que vê, né? E a gente começar, a partir dessa visão, trabalhar para implantar esse equilíbrio. Porque esse equilíbrio é que vai promover uma correta ação. Olha o que ele diz. A tarefa do mestre R é aliviada, contudo, pelo fato de que o sétimo raio está entrando em atividade agora, e sua potência está aumentada ano a ano. Então, como nós dissemos, né? Foram 70 anos desse livro até hoje. Então, nesses 70 anos, ano a ano, foi aumentada essa potência do sétimo raio, o que vai acelerar esse caos, mas vai também, por outro lado, promover uma visão cada vez maior para que a gente chegue nesse ponto de equilíbrio aí do caminho do meio. Sua tarefa também é auxiliada pelo trabalho inteligente feito pelo ashram do mestre inglês, que trabalha consistentemente com as massas que estão despertando e se levantando. O mestre inglês é um mestre que trabalha no terceiro raio. O mestre tibetano diz que o Chohan do terceiro raio é o mestre Paulo Veneziano. Mas, curiosamente, o mestre tibetano não fala muito desse mestre nem do ashram dele. Ele vai falar bastante do mestre inglês,
que ele não deu o nome, mas é um mestre que trabalha também no terceiro raio. E a gente vai ver um pouquinho mais tarde que ele trabalha especificamente com os movimentos trabalhistas. E é bem legal a gente estudar isso historicamente também. A gente vai ver nos próximos trechos aqui. Não sei se vai dar para a gente ler tudo hoje. Todo mês de outubro e todo mês de março, o mestre R reúne seu conselho de ajudantes, os mestres e iniciados sêniores, nos ashrams do terceiro, quinto e sétimo raios. Embora ele seja o dirigente do terceiro raio de aspecto, como Mahashohan, e esteja no controle, portanto, dos 2 raios de atributos mencionados acima, ele mesmo não maneja essas forças, pois é um dos 3 dirigentes da hierarquia, como Mahashohan. E seu trabalho não pode ficar confinado à atividade de qualquer raio em específico. Ele trabalha através dos ashrams desses raios, mas ele mesmo trabalha principalmente em cooperação com o Cristo e com o Manu. Embora ele maneje a energia como Mahashohan para os ashrams de terceiro, quinto e sétimo, ele mesmo não trabalha mais com esses ashrams, porque ele trabalha no nível mais elevado e mais abrangente de consciência e de gerenciamento, né? Os servidores no terceiro raio têm nessa época uma função especial de estimular o intelecto da humanidade, modelando-o e inspirando. Eles também trabalham manipulando ideias de modo a torná-las de mais fácil compreensão pela massa dos homens e mulheres inteligentes que se encontram no mundo nessa época e cuja intuição ainda não está desperta. Então a gente sabe que o ashram de segundo raio vai trabalhar mais com o desenvolvimento da consciência, com a compreensão de ideias. Por exemplo, opa, acho que eu fechei aqui minha câmera sem querer. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Tá, acho que deu O ashram de segundo raio, ele vai trabalhar mais com a consciência. Então, por exemplo, esse tipo de estudo que a gente está fazendo aqui é um estudo de segundo raio, porque a gente está pegando uma informação do mestre e trabalhando com a mente concreta, claro, porque é ela que vai trazer para o nosso cérebro, mas a gente está trabalhando com a nossa mente abstrata, né? São conceitos abstratos, são ideias abstratas. Isso tudo visa o desenvolvimento da nossa consciência, da nossa abrangência de visão. Isso é um trabalho de segundo raio. O trabalho de terceiro raio, ele densifica um pouco mais. Então, ele vai ser o trabalho também que a gente faz enquanto a gente pensa, por exemplo, nessas ideias e procura formulá-las. Então, quando a gente traz uma ideia mais abstrata e constrói uma ideia, uma ideia não, falei errado, constrói uma forma pensamento que reveste essa ideia, independente de qual raio seja, de qual seja o teor, isso é um trabalho de terceiro raio. Tá? Então, eu posso estar falando de política. Quando eu trago a ideia da política e a revisto com formas pensamento, eu estou trabalhando com a energia de primeiro raio, porque é política, mas eu estou executando um serviço de terceiro raio, porque eu estou trabalhando com a mente concreta. Tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa na nossa meditação, a gente faz toda a meditação de lua cheia para conseguir captar a energia do signo de touro. Quando a gente pensa em touro e dá um corpo para touro, a gente está trabalhando com o terceiro raio. Então, o terceiro raio ele visa pegar algo abstrato e trazer uma forma mental para poder, então, ser melhor assimilada pela humanidade. Então, vamos pensar assim. O primeiro raio, ele capta a ideia. O segundo raio começa a refletir sobre essa ideia, ponderar, filosofar, né? O terceiro raio vai trazendo essa ideia e dando um corpo para ela, para que ela possa ser compreendida mentalmente pelos homens. Aí depois a gente vai ver o que o quarto, quinto, sexto, sétimo raio fazem no sentido de ir materializando essa ideia, né? Então o quarto raio, por exemplo, para não ficar tão perdido, ele pega o que tem hoje e o que tem de novo, e ele faz essa mescla. Tá? Aí o quinto vai colocar em prova, o sexto vai trazer um ideal e o sétimo vai expressar. Tá? Então, quem trabalha hoje com o terceiro raio
os discípulos, claro, né? Eles têm essa função de estimular o intelecto da humanidade, inspirando para manipular essas ideias e torná-las de mais fácil compreensão para todos os homens e mulheres inteligentes do mundo. Por exemplo, quando uma pessoa tem uma ideia sobre economia, que é um tema de terceiro raio, e o cara escreveu, por exemplo, esse livro aqui, que se chama Economia Sagrada, isso aqui, o cara captou uma ideia de terceiro raio, uma ideia abstrata, e aí, a partir do conhecimento que ele tinha, ele foi criando uma forma de pensamento que hoje qualquer pessoa que lê esse livro, não precisa ser espiritualista, ele vai entender como a economia pode ser diferente. Então, esse livro é uma expressão de um terceiro raio, não só pelo assunto, mas porque ele pegou uma ideia e deu um revestimento a partir do que a gente tem de conceitos de economia no mundo. Entendem o que eu quero dizer? Fica claro ou não? Fica claro. Então tá bom. Eu acho que dá para a gente ler só mais um trechinho aqui, né? Senão vai ficar muito longo aqui a nossa aula. Todos os discípulos iniciados em manifestação física nessa época são membros do novo grupo de servidores do mundo, que é o ponto focal do atual esforço feito pela hierarquia. Através dele, do novo grupo, flui a energia espiritual de 5 ashrams, hoje, que são 5 ashrams mais ativos. O ashram do mestre KH, do mestre Kutumi, particularmente com relação ao trabalho de educação. O ashram do mestre DK, com relação aos aspirantes à iniciação. Então, todos nós que estamos aqui estudando, procurando servir, todo esse movimento que a gente faz, a gente está sob a inspiração do mestre tibetano. Não só a gente, né? Todos no mundo, só para citar. O ashram do mestre R, particularmente com a relação à reorganização e reconstrução da Europa do ponto de vista da economia. O ashram do mestre Moria, conforme ele procura encontrar, influenciar e direcionar as atividades dos trabalhadores no campo político em todo o planeta. E aqui a gente inclui o Conselho da ONU, tá? Conselho de Nações da ONU. O ashram do mestre Hilarion, conforme ele supervisiona as descobertas do movimento científico atual. Então, esses são os 5 principais ashrams ativos na humanidade. A gente sabe que não são só esses, né? A gente vai ver depois o mestre P, que é um mestre que trabalha no 4º raio, junto ao mestre Serapis, que foi todo o que desenvolveu o movimento de psicologia transpessoal, que também não está tão ativo, mas está ativo, percebe? Então, esses são os 5 ashrams onde a energia da hierarquia aflui com mais facilidade, mas não são os únicos, tá? Prefere que a gente termine ou quer ler um trechinho desse? Como é que está o tempo de vocês? Estão cansados? Não tem problema. Oi? Eu acho que para hoje já é suficiente tudo isso que você já colocou, né? Eu acho que já tem bastante material para a gente pensar, interiorizar e guardar, né? Tá. Então eu vou só fazer uma leitura desse trecho, sem reflexão, porque é grande mesmo. E aí, então, só para a gente deixar isso na mente grupal, como algo para a gente, para deixar já na mente grupal. O trabalho do mestre inglês e seu ashram. Pouco pode ser comunicado sobre os 2 mestres ingleses. Nenhum deles aceita discípulos no mesmo sentido que o mestre KH ou Moria. Um deles, que reside na Grã-Bretanha, tem em mãos a orientação definida da raça anglo-saxônica. E
trabalha nos planos para o seu futuro desenvolvimento e evolução. Ele está por trás do movimento trabalhista em todo o mundo, transmutando-o e dirigindo-o. E a atual maré crescente de democracia tem sua mão diretora sobre ela. A partir da inquietação democrática, a partir do atual tumulto e caos, surgirá a futura condição mundial, que terá como nota-chave a cooperação e não a competição, e a distribuição e não a centralização. Então aqui a gente já começa a ver, por exemplo, eu já falei no nosso grupo de meditação algumas vezes, sobre a economia Donut, por exemplo, que é um conceito super legal, que já está sendo implantado na Holanda, em alguns países da Europa. A gente vai ver como esse mestre influenciou o movimento trabalhista, que foi um movimento internacional no final do século XIX. A gente vai ver um pouquinho como que ele teve ligado desde a Revolução Industrial. Bem interessante. Um dos mestres ingleses tem em mãos a definida orientação dos povos anglo-saxães para um destino conjunto. O futuro para os anglo-saxões é grande, e aqui ele inclui Estados Unidos e Austrália, tá? E ainda não foi alcançado o auge da maré da sua civilização. A história reserva muita glória para a Inglaterra e a América, quando trabalharem juntas para o bem mundial, não suplantando uma a outra ou interferindo no império uma da outra, mas trabalhando em pleno uníssono para a preservação da paz do mundo e o correto manejo dos problemas mundiais no campo da economia e da educação. Então, lembrando que a Inglaterra é uma alma de segundo raio, os Estados Unidos é uma personalidade de segundo raio. Então, eles estão profundamente conectados. A energia que produz ordem é a energia do sétimo raio. Nessa época, sua principal expressão virá através das relações e dos ajustes necessários entre capital e trabalho. Os trabalhistas estarão principalmente envolvidos. Essa energia está sendo assimilada no ashram do mestre que mencionei antes, no início da era industrial. Então foi esse mestre inglês que inspirou a Revolução Industrial. Ele foi responsável pela formação do movimento trabalhista, um movimento que criou uma relação entre trabalhadores do mundo. Olha como é bonito quando algo é inspirado pela hierarquia. Tem sempre um caráter mundial e não um caráter de separatista, né? Ou segmentado, é a palavra que eu queria. É interessante ter em mente que hoje os trabalhistas funcionam internacionalmente. É um grupo que aprende com rapidez e tem em si as sementes de um vasto bem. É provavelmente o grupo que colocará a boa vontade na vanguarda do pensamento humano, no ápice do pensamento. Esse mestre a que me refiro pertence ao ashram do mestre R. Ele o alivia dessa fase do trabalho a ser feito. Talvez fosse bom a gente lembrar que antes do movimento trabalhista, que ocorreu no final do século XIX, como eu dizia, 1860 mais ou menos, começou, as pessoas trabalhavam 16 horas por dia, com 30 minutos de almoço. E quem não aceitasse essas condições, ou quem adoecesse, era automaticamente substituído, porque tinha uma demanda grande e pouca mão de obra qualificada. Então é graças ao movimento trabalhista que hoje a gente consegue trabalhar. Eu acho, na minha visão, que a gente trabalha muito ainda e que isso está mudando. As gerações mais novas, elas não aceitam trabalhar como o meu pai trabalhava, né? Então é importante a gente observar tudo isso como vem já mostrando através dos diferentes perfis das gerações mais novas, X, Y, Millenniums. Tudo isso a gente pode torcer o nariz num primeiro momento, mas, de novo, né? Olhando mais longe, tudo isso faz parte de uma organização para que a gente não trabalhe tanto, para que a gente possa ter, dentro da nossa rotina do dia, momentos de contemplação, momentos de lazer, momentos de leitura, momentos de reflexão, que é assim que a gente vai despertar a energia criativa e é assim que a gente vai desenvolver a consciência humana. Se a gente só trabalha, a gente vive para trabalhar, a gente não tem tempo para pensar e fazer isso que a gente está fazendo aqui. Por exemplo, eu trabalhei o dia inteiro, estou cansado, amanhã eu vou trabalhar de novo, percebe? Se a gente trabalhasse menos, a gente poderia mergulhar nesses textos com mais profundidade,
com mais tempo, né? Degustando mais. Então, essa é uma das tarefas do Ashram do terceiro raio. Organizar melhor as formas de trabalho de modo que a gente possa ter uma produtividade maior sem tanto esforço. Essa é uma ideia importante para a gente cultivar nas nossas mentes. A gente vai falar disso melhor na semana que vem. Mas só para dar um gostinho aqui. A energia que produz a ordem é a energia do sétimo raio. Nessa época, sua principal expressão virá através das relações e ajuda. Essa parte eu já li ou não? Ah, já. Não. Perdão. Só vou ler essa última então aqui. Chegamos agora ao trabalho preparatório que está sendo feito pelo mestre que começou o que é chamado por vocês de movimento trabalhista. Esse é considerado pela hierarquia como uma das tentativas mais... Olha que forte isso, né? Isso é considerado, o movimento trabalhista é considerado pela hierarquia como uma das tentativas mais bem-sucedidas de toda a história, para despertar as massas dos seres humanos, nos grupos chamados de classe média e classe baixa, para o aperfeiçoamento geral, e assim criar um impulso que, ocultamente falando, os inclinaria para a luz. Se não fosse o movimento trabalhista, que fez com que a gente trabalhasse de 16 para 8 ou 10 horas semanais, esse movimento de educação em massa não teria sido possível. Olha só. Por isso que é um movimento em direção à luz. Reorganizando a estrutura de trabalho, começou-se um processo de educação em massa. E é essa educação em massa que hoje permite que uma criança de 7 anos, isso é comprovado, né? Uma criança hoje de 7 anos tem a mesma atividade cerebral que um monarca na Idade Média. Olha o que a gente está falando. Vocês conseguem entender isso? Olha o impacto que esse movimento trouxe. Por isso que ele diz aqui, é considerado pela hierarquia como uma das tentativas mais bem-sucedidas. Porque se eu não mudo a estrutura de trabalho, não ia ter o processo de educação em massa que ocorreu na Europa, e depois da Europa começou a ocorrer na América e na Ásia. Tá? Hoje, uma das coisas mais cobradas é o índice de analfabetismo. Século XIX, 80% da população era analfabeta. Hoje, se a gente tem 10%, é um alarme. Percebe? O impacto desse movimento para produzir luz, porque a educação está ligada à luz, ao desenvolvimento da mente, à apreensão de ideias. Às vezes a gente não se dá conta disso, né? A expansão da consciência, né, Totalmente. né, Paulinho? Totalmente. Junto ao movimento trabalhista surgiu a educação em massa, com o resultado de que, pela perspectiva da inteligência desenvolvida, todo o nível de percepção consciente foi universalmente elevado. Ainda há muito analfabetismo, claro, hoje em dia bem menos, né, do que na década de 40. Mas ainda há, né? Mas o cidadão comum de todas as democracias ocidentais da União Soviética, na época, né, é tão bem educado quanto o intelectual da Idade Média. E esse dado que eu trouxe agora é de 2015, que uma criança de 7 anos hoje tem a mesma atividade cerebral que um monarca ou intelectual da Idade Média. Então, tá mais à frente do que esse dado tibetano, óbvio, né? 70 anos depois. O movimento trabalhista surgiu de dentro das massas e das classes trabalhadoras. Foi um desenvolvimento espontâneo, baseado no pensamento e no ensinamento de um mero punhado de homens que eram considerados principalmente como agitadores e criadores de problemas, porque eles estavam trazendo ideias novas. Mas se não fosse eles, a gente com certeza não estaria aqui, né? Estudando hoje, lendo, tendo tecnologia. Eles eram, na realidade, um grupo de discípulos. Muitos deles, ou a maioria deles, inconscientes do seu status esotérico, ou seja, eles não sabiam que eles pertenciam ao ashram do terceiro raio, eles nem sabiam o que era um ashram de terceiro raio, mas eles estavam ali, internamente, no plano da alma, recebendo o impulso do mestre inglês. Eles não eram discípulos particularmente avançados, então não eram tão evoluídos assim, mas estavam afiliados a algum ashram, de acordo com o seu raio.
e estavam, portanto, sujeitos a essas impressões de ideias. Olha que dado interessante. Se fossem discípulos avançados ou iniciados, seu trabalho teria sido inútil. Olha como a hierarquia trabalha em camadas, né? Pois a sua apresentação do plano não estaria adaptada ao nível de inteligência das massas, até então totalmente sem educação, que compunham a classe trabalhadora. Olha como a hierarquia é sábia, né? Esse mestre trabalha o inglês principalmente com a inteligência do mundo, e é, portanto, um mestre de terceiro raio da inteligência ativa. Seu ashram se ocupa com os problemas da indústria, e o objetivo de todo pensamento, planejamento e trabalho de impressionar as mentes receptivas está dirigido para a espiritualização dos conceitos dos grupos trabalhistas em cada país e dos industrialistas. O que ele quer dizer, Paulo, com espiritualização? A gente vai falar de espiritualidade na indústria? Não! A gente vai falar de conceitos que transcendem a materialidade. Então, a gente vai falar de cooperação, a gente vai falar de valores, de empatia, tá? De tudo isso dentro do meio corporativo. Eu dei uma palestra terça-feira sobre meditação como ferramenta no combate à ansiedade para uma empresa aqui de Campinas. Foi muito legal e as pessoas adoraram, não porque eu tenha falado muito bem, mas porque elas estão sedentas por esse tipo de coisa. Porque existe um movimento, uma carência muito grande dessa espiritualização, de trazer novos valores a um meio que é pragmático, que é cruel nas suas relações. Então é isso que o Ashram Terceiro Raio hoje está tentando fazer. Voltando assim para o objetivo da correta partilha, como um passo principal para as corretas relações humanas. Esse mestre coopera, portanto, com o mestre R, que é o dirigente do ashram do terceiro raio, com o Mahashohan, né? O ashram desse mestre, que sempre guardou o seu nome do conhecimento público, então o tibetano não revelou o nome do mestre inglês, é um ashram menor, dentro do ashram maior do terceiro raio. Assim como o meu ashram, do tibetano, está dentro do círculo não se passa do ashram maior do mestre Kuthumi. Esse mestre é necessariamente o inglês, pois a Revolução Industrial começou há cerca de 100 anos na Inglaterra. E a potência do trabalho feito está relacionada ao seu efeito de massa e aos resultados alcançados em todos os lugares pelos trabalhistas e seus métodos. Todas as grandes organizações trabalhistas nacionais e internacionais estão vagamente interligadas, subjetivamente, pois em cada grupo esse mestre tem seus discípulos que estão trabalhando constantemente para manter o movimento alinhado ao plano divino. É bom manter em mente que todos os grandes movimentos na Terra demonstram tanto bem quanto mal. O mal tem que ser subjugado e dissipado, ou relegado ao seu correto lugar proporcional, antes que o que é bom e alinhado com o planejamento hierárquico possa encontrar verdadeira expressão. Ou seja, em tudo que é novo, o que vai ressoar primeiro é o não qualificado. Lógico, né? Isso é assim no processo de ensino-aprendizagem. A gente erra primeiro para depois aprender. Então, o que responde primeiro é o mais rudimentar, o menos avançado. E com o passar do tempo, então, isso vai se transformando naquilo que é alinhado com o plano. Tá? Importante também observar isso. Para não criticar e não reter, né? Ah, isso não está tão legal. Às vezes faz parte do plano. O que é verdadeiro para o discípulo, para o indivíduo, é verdadeiro para o grupo. Antes que a alma possa se expressar por meio da personalidade, a personalidade tem que ser subjugada, controlada, purificada e dedicada ao serviço. É esse processo de controle e subjugação que está acontecendo agora. E ele está sendo vociferantemente combatido pelos elementos egoístas e ambiciosos. Então, olha que legal como o tibetano coloca o nosso olhar. Pera, não reage tão rápido. Não tá bom? Não. Mas faz parte do todo. Então, tenta observar nisso que vem logo de cara como novo, a semente daquilo que vai ser aperfeiçoado. Porque se a gente reage logo de cara, a gente corta o fluxo.
Quarto processo de evolução, quarta expressão do plano. Contudo, o trabalho desse mestre é excepcionalmente bem-sucedido na preparação do princípio intelectual das massas para um eventual correto reconhecimento do Cristo. Está sendo desenvolvido um correto senso de valores, e no correto direcionamento desse potente grupo trabalhista em cada país reside o alicerce da nova civilização. Acho que eu vou parar aqui, que são quase 10 horas já. Então, se puderem, leiam o final desse trecho aqui, para a gente vir bem afiado para a nossa próxima reunião, que daí vai dar para a gente falar com mais tempo e dedicação sobre o trabalho do Ashkan, do mestre inglês, que é muito interessante. Se vocês puderem pesquisar durante essa semana, quem foi o Rakoczy, quem foi o Conde de Saint-Germain, quem foi Roger e Francis Bacon, a origem do movimento trabalhista, como é que se deu a Revolução Industrial, tudo isso é super importante para estar presente aqui na mente grupal, para que a gente possa aprofundar a nossa reflexão na semana que vem. Então, nosso grupo também é um grupo de estudos de história. Porque faz todo sentido para a gente compreender o que a gente está vivendo hoje. Dúvidas, comentários, sugestões finais? Só queria agradecer, Paulinho, pela maravilhosa explanação, pela sua profundidade no assunto. E desculpe se eu fui... Imagina! Eu fui invasiva na sua palestra. De jeito nenhum. Você Foi só para mostrar que eu não estava dormindo, tá? Que eu estava prestando bastante atenção no que você estava falando. Não, eu acho super importante, porque às vezes na minha mente está tão claro uma coisa, mas na hora que eu falo, não contextualizo. Uhum. Então é super importante, né? O que você trouxe, o que a Leda trouxe, e aí a gente vai colocando de uma forma que fique claro para todo mundo, com certeza. É algo que eu preciso aprimorar. Eu só acho que você deveria fazer o papel da Alice Bailey do nosso século e canalizar orientações e explicações para o momento que a gente está vivendo, para que isso ficasse ainda mais interessante. Você já está pronto, querida, você já está pronto. É só você sentar, pegar o papel, a caneta e mandar ver. Já tem. Eu acho que eu ia gostar mais de saber o que está rolando aqui por trás desse cenário todo, nesse momento que a gente está vivendo. Já tem alguém sendo preparado para essa tarefa. Então, tá bom. Então, vamos aguardar. Vamos aguardar. Obrigada, boa noite a todos. Obrigado. Depois, quando a gente for falar, como eu falei do mestre P, também é muito interessante, viu? Para a gente entender esse movimento da psicologia transpessoal, de como a psicologia está relacionada também com os outros ashras, como a gente viu hoje, como a economia está relacionada com a educação, né? E tudo é um plano orquestrado, né, por essas inteligências tão superiores que são os mestres da sabedoria, né? E aí, conforme a gente vai estudando cada ashram, a gente vai vendo como está tudo interligado e como eles demandam um trabalho incansável, né? Eles vão o tempo todo adaptando as respostas que a gente dá para que possa otimizar o nosso tempo, né, de desenvolvimento da consciência. É muito bonito, né, o trabalho deles, muito bonito. Paulinho, que nem você falou dessa Revolução Industrial, né? Todo esse desenvolvimento que teve na parte da educação. Fecha o seu microfone que está dando interferência, por favor. Oi?
A Ledinha. Obrigado. Lu, desculpa que eu não estava te ouvindo. Fala de novo. Tá, que nem você falou, né, desse desenvolvimento todo que houve com a Revolução Industrial, a educação, a quantidade de horas que foi diminuída do trabalho para a gente poder trabalhar outras coisas, tem também tudo a ver com a tecnologia, que graças à tecnologia teve muitas máquinas que ocuparam os lugares dos operários que faziam aqueles trabalhos que não era, como é que se diz? Muito sacrificado, né? Era desumano, né? Muitos trabalhos. E tudo isso é o Ashram também trabalhando, coligado com a Ashram da terceira, da segunda, da quinta, né? Da sétima. Fica bem claro isso. Sim, muito bem lembrado, Lu. E olha só como é, né? Uma não estou ouvindo, né? Desculpa, achei que você tinha terminado. Olha como é legal uma ideia nova, né? Quando as máquinas surgiram, elas eram uma ideia do Ashram do terceiro e do quinto raios, porque é também tecnológico o movimento, para aliviar o sofrimento das pessoas. Qual foi a primeira reação? As máquinas estão ocupando o trabalho dos homens. Sim. E ainda tem esse pensamento, gente, ainda tem esse pensamento. Quando, na verdade, o movimento das máquinas é para trazer segurança e é para fazer o trabalho dos homens para que a gente possa ter mais tempo para se dedicar a outras coisas. Esse é o plano da hierarquia, né? E olha como existe ainda um inconsciente coletivo, uma forma de pensamento densa que acha que as máquinas roubam o trabalho dos homens. E aí tem todo um movimento que combate isso, e todo o movimento do Ashram para não, né? Deixa ter mais desenvolvimento e tal. É muito engraçado, né? A gente observar, ter consciência disso e ver que é natural, né? É natural, mas é uma perda de tempo ao mesmo tempo. Você fala, nossa, podia ser mais fácil, mas ao mesmo tempo é a ordem das coisas, né? Você vê, ninguém tem noção disso, nem a gente nunca viu com esses olhos, né? E agora, numa explanação maior, você consegue enxergar o olho que tudo vê, né? Que vê o plano inteiro, né? Muito legal. Verdade.